As massas de ar frio e de ar quente. A massa é um aglomerado de ar em determinadas condições de temperatura, umidade e pressão. As massas de ar podem ser quentes ou frias. As quentes, em geral, deslocam-se de regiões tropicais e as frias originam-se nas regiões polares. As massas de ar podem ficar estacionadas em determinado local, por dias ou até semanas, mas quando se movem, provocam alterações no tempo, havendo choques entre massas de ar quentes e frias. Enquanto uma avança, a outra recua. O encontro entre as duas massas de ar de temperaturas diferentes dá origem a uma frente, ou seja, a uma área de trânsito entre duas massas de ar. A frente pode ser fria ou quente. As superfícies frontais. Um sistema frontal consiste numa sucessão de várias frentes, entende-se por frente ou superfície frontal a linha de contacto entre as duas massas de ar contínuas e que diferem na temperatura e na densidade. Uma superfície frontal caracteriza-se por uma forte estabilidade atmosférica, pode ser um mecanismo que força a ascensão do ar quente. Uma perturbação frontal é constituída por duas frentes, uma frente fria e uma frente quente. A frente fria consiste no avanço do ar frio posterior sobre o ar quente. O ar frio, por ser mais denso, introduz-se como uma cunha por baixo do ar quente, obrigando-o a subir de uma forma abrupta e rápida, originando nuvens de grande desenvolvimento vertical, com fortes aguaceiros de curta duração. Numa frente quente, o ar quente, por ser mais leve e menos denso, avança gradualmente sobre o ar frio anterior, arrefecendo mais lentamente, havendo formação de nuvens de desenvolvimento mais horizontal, podendo não ocorrer precipitação. Cartas de superfície. Cartas meteorológicas são representações gráficas sobre áreas geográficas de um ou mais elementos e ou grandezas meteorológicas e são o auxílio precioso para melhor compreender o comportamento da atmosfera num determinado instante e a sua evolução provável no futuro. Centro de altas e baixas pressões. Baixas pressões. Estas podem ter dois tipos de origem: térmica ou aquecimento do ar, devido ao contacto com uma superfície muito quente, torna-o mais leve e esta eleva-se. Esta situação é frequente e ocorre no verão, onde as temperaturas são mais elevadas e no interior dos continentes, a ausência do efeito ameniziador do mar e oceano. Centros de altas e baixas pressões. Altas pressões. Estas podem ter dois tipos de origem: térmica ou arrefecimento do ar, quando contacta uma superfície muito gelada, torna-o mais denso e não sobe. Esta situação é frequente, ocorre no inverno, onde as temperaturas são mais baixas e no interior dos continentes, ausência do efeito ameniziador do mar. Ciclones e anticiclones. Um ciclone, ou depressão ou centro de baixas pressões, é uma região em que o ar relativamente quente se eleva e favorece a formação de nuvens e precipitação. Por isso, tempo nublado, chuva e vento forte estão normalmente associados a centros de baixas pressões. A instabilidade do ar produz um grande desenvolvimento vertical de nuvens cumuliformes associados a cargas de água. Um anticiclone, ou centro de altas pressões, é uma região em que o ar se afunda vindo de cima e aquece e fica muito estável, e suprime os movimentos ascendentes necessários à forma de nuvem e precipitação. Por isso, bom tempo, seco e sem nuvens está normalmente associado aos anticiclones, quente e seco no verão e frio, com céu limpo no inverno. Os anticiclones são indicados num mapa por A.
e são os locais onde a pressão atmosférica é a mais alta na sua vizinhança. À medida que o ar flui a partir dos centros de altas pressões, é defletido pela força de Coriolis, de tal modo que o vento circula em volta dele, na direção de ponteiros de um relógio, no hemisfério norte e no sentido inverso do hemisfério sul, a cada direção anticiclónica. No anticiclone, o movimento do ar é descendente em espiral, expandindo-se à superfície, enquanto numa depressão o movimento é ascendente, em espiral, concentrando-se à superfície. Durante o inverno, o ar descendente de um anticiclone pode criar uma inversão térmica, retendo a névoa durante dias. Massas de ar frio. Uma frente fria ocorre quando uma massa de ar frio encontra e empurra uma massa de ar quente, ocasionando um nevoeiro, chuva e queda de temperatura. Massas de ar quente. É uma frente quente ocorre quando uma massa de ar quente encontra uma massa de ar frio, que está estacionada sobre uma região, provocando aumento da temperatura. Os ventos. O ar em movimento chama-se vento. Sua direção e velocidade afetam as condições do tempo. Para se prever quando uma massa de ar chegará a uma determinada localidade, é fundamental conhecer a velocidade dos ventos. O movimento do ar em relação à superfície da Terra pode variar desde a calmaria e falta de vento até a formação de furacões que provocam a destruição em razão de ventos em mais de 120 km por hora. A velocidade dos ventos é medida com um aparelho denominado anemómetro, que é basicamente um tipo de catavento. No anemómetro, as pequenas conchas giram quando o vento bate nelas, fazendo toda a peça rodar. Um ponteiro se movimenta em uma escala graduada, em que é registada a velocidade do vento. Tema 3. Trabalho elaborado por Carlos Miguel, número 3, Carlos Rafael, número 4.